Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para a gente fazer a oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Já começando essa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, diante da Tua presença nesse momento, Deus, eu quero Te apresentar, Deus, as nossas vidas. Deus, diante da Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estamos participando de mais uma grande escola bíblica dominical, com esse objetivo de ensinar a Tua igreja, com esse objetivo, ó Deus, da Tua igreja entender o seu papel, da Tua igreja entender as suas funções, Deus. E nós, nesta manhã, Deus, de escola bíblica dominical, de ensino da Tua palavra, nós queremos tão somente orar ao Senhor, nós queremos tão somente agradecer a Ti, ó Deus, pela rica oportunidade de estar aqui mais uma manhã, Senhor. Manhã de domingo, manhã de prioridade, manhã a qual vamos tomar o nosso primeiro café da manhã, que é com a Bíblia. Senhor, já estamos Te apresentando, ó Deus, primeiramente, ó Pai, as nossas vidas como oferta ao Senhor. Te apresentamos os nossos corações, Te apresentamos a nossa mente, Te apresentamos, ó Deus, em nome de Jesus, as nossas vidas espirituais. Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar, ó Deus, todas as pessoas que estarão aqui nesta manhã, aqueles que serão abençoados por esse estudo, Senhor, pelo nosso canal, Senhor. Abençoa, Pai. Muitas pessoas estão sedentas. Quantas pessoas, ó Deus, de outras igrejas também nos acompanham e pedem, Senhor, sempre para a gente fazer essas gravações, abençoar eles também. Pessoas que estão desviadas, afastadas, e que precisam voltar, Senhor, ao Teu caminho, precisam voltar a este amor pela Tua mensagem, este amor pelas Tuas sagradas escrituras, que faz, Senhor, com que a gente tenha esse ânimo de acordar pela manhã e trazer, Senhor, o verdadeiro ensino, que não está baseado em conhecimento humano, mas está baseado em Tuas escrituras, no Teu evangelho, naquilo que o Senhor tanto nos ensinou. E Deus, mais uma vez vamos compreender, Senhor, a chamada do pastor. Mais uma vez vamos compreender o ministério pastoral, as suas funções, as suas características, os lugares de atuação. Ó Deus, é importante para que possamos assim não só valorizar, mas compreender porque que Deus colocou homens que são homens segundo o Teu coração, homens compromissados com a Tua palavra, compromissados com o ensino, Senhor, para que eles pudessem ensinar a Tua igreja, para que eles pudessem, Senhor, introduzir o verdadeiro ensino, a verdadeira palavra. E nessa manhã, Senhor, nessa manhã de escola bíblica dominical, eu quero Te agradecer pelos nossos irmãos que já chegaram. Eu tenho certeza, Deus, que eles não vão perder nada. Eu tenho certeza que eles vão ganhar muita coisa, Senhor. É conhecimento, é reserva, porque está chegando uma época, Deus, está chegando um tempo em que, como diz a Tua palavra, já não vão mais suportar o verdadeiro evangelho, vão querer se misturar entre o mundanismo e a Tua igreja, vão querer corromper os princípios primitivos da Tua igreja. E Deus, é necessário que o Senhor levante homens compromissados com a palavra, homens comprometidos com a verdade, homens que têm exemplo, homens que são capazes, ó Deus, de ter a sabedoria do Senhor. São homens dotados de conhecimento vinculado à Tua palavra, para que possam reger a Tua igreja, para que possam reger o rebanho do Senhor, a qual foi entregue aos nossos cuidados. Então eu tenho certeza, Deus, que não somente pastores, quanto também obreiros, diáconos, presbíteros, pessoas que estão aqui ao serviço da obra de Deus, voluntariamente serão agraciadas por esse estudo, e serão muito mais do que isso, abençoadas. Então neste momento, Deus, eu quero apenas orar, e eu quero apenas dar início a essa escola bíblica dominical, que a Tua presença se faça aqui no meio de nós. É que eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Então vamos começar o nosso estudo. E aí, desde a semana passada, a gente começou a falar sobre o ministério pastoral, né? Desde a semana passada a gente está com esse tema.
E a gente vai fazer poucas anotações hoje. Na verdade, eu quero muito mais que vocês possam ouvir, porque o que vai sair daqui é muito importante, tá bom? Primeiramente, eu queria relatar algo aqui que é até bíblico em relação ao ministério pastoral. O ministério pastoral, ele na verdade, ele não se difunde. Ele tem uma igualdade ao mesmo ministério do presbítero. Porque, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, você não vê a palavra pastor. Na verdade, você vê o texto original falando sobre o presbítero, que na verdade tinha a mesma função do pastor. E ele era conhecido como o líder que regia o grupo, ou o rebanho de Deus. E aí eu queria fazer algumas ressalvas em questão ao presbítero com o pastor. E aí a gente até falou aqui, né, o Davizinho estava aqui semana passada, e aí a gente relatou o seguinte: primeiro, é que de todos os ministérios, o menor deles é o pastor. O menor deles, porque o pastor é aquele que serve, e não é aquele que é servido. Talvez hoje está mudando muito esse negócio, né? Hoje talvez os pastores estão querendo ser servidos, mas não estão querendo servir o rebanho de Deus. E é importante que a gente possa entender isso aqui, ok? E aí eu queria que vocês abrissem aí rapidamente 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Nós vamos ver o que era necessário acerca do presbítero com a questão do apacentamento da igreja de Cristo. Eu vou dar algumas versões e a gente vai fazer algumas leituras aqui para que a gente possa compreender e entender, ok? Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 e 2. 1 e 2, de 1 Pedro. Olha aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos vossos cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com desejo de servir. Vocês entendem? Olha isso aqui, é interessante porque assim, o que acontece? Pedro, ele se coloca na base de um presbítero, e ele fala, e não só apenas como presbítero, quanto também aqueles que estavam cuidando do rebanho da igreja, aquele que estava cuidando da obra de Deus, aquele que estava cuidando do povo de Deus. E aí, semana passada, a gente frisou isso aqui. O pastor, ele tem alguns campos de atuação que eles não se restringem apenas ao lugar ou ao local da atuação do pastor. Na verdade, o pastor, ele quebra alguns limites que é necessário, simplesmente pelo amor à ovelha. Então, a gente frisou isso aqui na semana passada. Primeiro, o pastor, ele é um apacentador, né? Ele apacenta. No livro de Salmos, no Salmos, na verdade, não tem capítulo, se trata de Salmo 23, versículo 1, ele diz assim: o bom pastor, que ele relaciona esse bom pastor como Jesus, ele diz que esse bom pastor, ele tem dois tipos de atuação. Primeiro, ele é aquele que cuida do rebanho, e ele é aquele que indica o alimento que o rebanho tem que usufruir, ou se alimentar. Ele diz daí no Salmo 23, né? Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Na verdade, essa expressão, nada terei falta, não tem nada a ver relacionado a algo natural, a algo físico. Não é que o meu pastor, que é Jesus, não vai permitir que algo me falte em minha casa ou na minha vida. Não é isso. Ele está dizendo que no dia da ausência de algo, ele dará o alimento necessário para que eu possa ser bem alimentado. Então, primeiro, ele é apacentador. Segundo, o pastor, ele é um orientador. Isso aqui tudo na semana passada nós aprendemos. Terceiro, o pastor é um modelo de fé. E quarto, o pastor, ele é o exemplo para aqueles que o ouvem. Tudo isso aqui é o pastor. Mas veja como é interessante. Você sabia que
o melhor campo de atuação em questão do ministério pastoral é o púlpito. O púlpito é o melhor campo de atuação do pastor. É onde ele conhece, é onde ele avista, é onde ele ensina, é onde ele tem a visão acerca das suas ovelhas. E aí agora eu queria que vocês anotassem isso aqui. Eu queria que vocês anotassem isso aqui. Se não anotar também, eu queria que vocês gravassem. Pelo menos gravassem isso daqui. Ok? Gravassem. Primeiro, olha só. A visão do ministério vai muito além do exemplo. A visão do ministério, ele vai muito além do exemplo. Ele se aperfeiçoa no altar. Ele se aperfeiçoa no altar, onde o pastor cumpre fielmente a sua função, que é, 2 pontos. Isso. A visão do ministério vai muito além do exemplo. Ele se aperfeiçoa no altar, onde o pastor cumpre fielmente sua função. E a função do pastor é, 2 pontos. Dos pontos. E aí eu queria que vocês gravassem daqui. Primeiro, olha interessante. Primeiro, o púlpito é o lugar de ensinar as verdades divinas. Bote aí. O púlpito é o lugar de ensinar as verdades divinas. O púlpito é o lugar de ensinar as verdades divinas. As verdades divinas. E aí, é interessante o seguinte, por quê? Porque se a gente voltar ao livro de Atos, nós vamos observar, por exemplo, que os presbíteros, os apóstolos, que eram os líderes da igreja primitiva, eles ficavam limitados meio que ao lugar. Eles não ultrapassavam isso. Quando é que a gente observa muito bem esse detalhe? Por exemplo, se a gente for para a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, a gente vai ver, por exemplo, que os líderes da própria igreja, eles não ousavam em quebrar os protocolos para ensinar as verdades para os gentios. Eles ficavam ensinando os judeus da época, e isso fez com que Deus fosse escolher 3 homens em especial. O primeiro deles é Tiago. E aí a gente vê Tiago, né, Filipe, aliás, desculpa, não é nem Tiago, é Filipe, na verdade. Filipe vai pregar primeiramente para o povo gentil. Depois que Deus escolhe Filipe, e Filipe está pregando para o povo gentil, Deus vai, a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, vai ter uma necessidade de mandar Pedro, isso aqui tudo está na sua Bíblia, para supervisionar a obra que Filipe estava fazendo dentro da nação, ou dentro do povo gentil. E depois, com essa visão, Deus vai escolher Paulo. Ou seja, me parece que o campo de atuação, que era o lugar, é quebrado e já não tem mais limite. Eles têm que pregar o evangelho até as nações. Se você analisar, o que acontece? Nos dias atuais, talvez esse daqui seja a melhor estratégia de um pastor que quer ensinar, de um pastor que quer aperfeiçoar, de um pastor que quer eliminar, de um pastor que verdadeiramente ele tem compromisso com a palavra de Deus. O maior campo de atuação é o púlpito. E é onde o diabo está trabalhando muito mais para ter a ausência das verdades. Porque quando nós falamos acerca do púlpito, nós estamos observando que o púlpito, ele vai muito além de um lugar de louvor, de um lugar de adoração, de um lugar de pregação. Ele serve para ensinar. Eu falei aqui, lá no grupo da igreja, e eu me expus a falar acerca da minha opinião, quanto acerca do que tem acontecido nos nossos dias. Os falsos pastores é apenas uma revelação da ausência dos verdadeiros. Enquanto os falsos estão habitando nossos púlpitos, enquanto os falsos estão entrando dentro dos nossos púlpitos, e eles estão tomando lugares para ensinar,
para serem um mau exemplo para as nossas igrejas, nós deveríamos, como verdadeiros pastores no rebanho de Deus, nos posicionar no ensino, nas Sagradas Escrituras, para aperfeiçoar os crentes. Grave isso aqui que eu vou dizer. O pastor, ele não tem compromisso com essa terra. O pastor, ele não tem compromisso com o ensino que vai produzir alguém terreno. Ele tem compromisso com o ensino que vai produzir pessoas que subirão para a glória. É isso daqui que Pedro estava dizendo. Olha o que ele diz no versículo 2: pastoreia o rebanho de Deus que está aos vossos cuidados. Por quê? Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade. Isso como Deus quer. Como Deus quer. Façam isso não por ganância, mas pelo desejo de servir. O pastor primeiro tem que servir. Segunda coisa que o púlpito ocasiona em nós, anote isso aí. Segundo, o púlpito é um aperfeiçoamento de caráter. O púlpito é um aperfeiçoamento de caráter. Ok? É um aperfeiçoamento de caráter. Quando a gente está sendo ensinado, né? E aí a gente até botou algo interessante lá bem no comecinho, quando a gente falou semana passada, é que o pastor ele é o exemplo para os que ouvem. É tão importante, gente. Olha como é que isso aqui é muito sério. Você sabia que a questão não é só ensinar a verdade? A questão é viver aquilo que se ensina. O pastor, ele não tem que ter essa ausência do exemplo a ser seguido. Ele tem que ensinar a verdade, mas ele tem que viver baseado na verdade do que ele ensina. E o altar é onde, eu digo assim, a vida do pastor, ele quase que, separando o tempo dele, 90% da vida do pastor, ele está muito interligado ao altar. 90%. Se vocês voltarem ao Antigo Testamento, por exemplo, nós tínhamos os sacerdotes, que eram aqueles que regiam o povo, lá na primeira era, quando a gente estava trabalhando acerca da questão da nação de Israel. Só que o sacerdote, ele se limitava ao lugar, e ele tinha que ser alguém dotado, primeiro, às verdades, segundo, aos princípios que eram estabelecidos pela palavra, que no caso eram os mandamentos que eram regidos para a questão do sacerdote. Terceiro, muito mais do que isso, santidade. O sacerdote não poderia entrar no altar de Deus tomado de pecado, tomado de desejos sexuais, tomado de desejos ilícitos, que é o que a Bíblia proíbe. Ou seja, tanto o coração do sacerdote quanto a mente do sacerdote tinha que estar muito voltado para aquilo que era o seu ministério. Por isso é que talvez a regra fundamental do sacerdote no Antigo Testamento é que ele tinha que partir de pai para filho. Era uma geração que era a geração de Arão, que ia fazer a parte do sacerdote, que eram homens separados, consagrados para aquele ofício. Mas detalhe, naquela época era apenas um ofício. E hoje, que na verdade o pastor não se trata de um ofício, de um cargo, mas se trata de um chamado. Mas aí vocês podem me perguntar, mas meu pastor, quer dizer que o pastor é um chamado? E por que nós temos muitos pastores que não veem nessa mesma mentalidade, nessa mesma visão que o Senhor está falando? Porque eles não foram chamados por Deus. Eles estão exercendo um cargo simplesmente pela ausência de outros, ou simplesmente pelo achismo de outros, ou simplesmente pela amizade de alguns. Não, fulano de tal tem que ser pastor, porque aqui hoje nós estamos precisando de pastor, então vou colocar um nananina, não. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, trabalha com veemência e com muita maturidade, quanto acerca disso. Epa, primeiro, eles precisam ser homens maduros. Gente, ministério é sério.
Eu estou falando isso por exercer essa função tão árdua. Hoje eu posso dizer com toda propriedade, o ministério é algo muito sério. Não é uma brincadeira. Não é um passatempo. O ministério é uma função. Nós vamos trabalhar com pessoas. Nós vamos trabalhar com algo que nós vamos devolver para o Senhor no dia da sua volta. Cairá sobre nós a responsabilidade de ter guiado o povo ou não. Agora, detalhe importante. Um pastor que ele ama o que ele faz, porque aqui Pedro diz que ele faz voluntariamente. Ele entende que o altar serve para ensinar. Então, se alguém que está recebendo do altar os ensinos e a verdade acerca da palavra, se esse alguém não andar de conformidade com o que está sendo pregado, o pastor não pode ser cobrado. Porque o pastor está ensinando. Eu sempre digo, tem dois tipos de pastor. Tem um que ele vai chegar aqui, ele vai pregar, ele vai pegar a chavinha do carrinho dele, vai embora. Principalmente no culto de domingo. Eu estou falando porque eu já passei por muitas igrejas assim. Eu já vi muitas assim. O quê? Que não é visionário quanto acerca do que Deus colocou para ele. E às vezes as ovelhas, olha como é que daqui, né? É tão importante. Eu digo daqui porque eu acho que vocês têm essa mesma visão. Às vezes a ovelha, ela precisa ser ouvida pelo pastor, porque o pastor ele vai ter um aprofundamento no que ele vai dizer, no que ele vai falar. A ovelha entende que o pastor apenas não vai ouvir, mas vai orientar naquilo que é certo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia rapidamente. Olha aqui, é muito interessante aqui. Vai lá, Salmos 23. Olha aí o versículo de número 2. Olha o que ele diz. Em verdes pastos me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Qual é essa função segundo Davi que escreve esse salmo? Davi está dizendo, a função do pastor é levar a ovelha a ter um alimento sustentável. A orientar a ovelha. É interessante que fisicamente, olha para cá, fisicamente, o pastor que cuida de ovelhas, fisicamente, nós estamos falando de um pastor que cuida de animal. Fisicamente, o que é que ele faz? Ele não pega as ovelhas e leva as ovelhas a escolher o pasto que vai comer. Ele vai na frente, ele analisa o território, ele analisa os perigos, tá bom? Sabe por que Pedro, irmão Rosinete, disse uma coisa muito interessante? Chegará um tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Quando ele fala isso, ele está relacionando a sã doutrina ensinada pelos apóstolos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja não crescia pelo achismo, a igreja não crescia pelo desejo, a igreja não crescia porque ela estava vinculada a uma mente unitária, era baseado no ensino e na doutrina que os apóstolos ensinavam. Nós estamos chegando no pior período da era da igreja. Irmãos que não estão suportando mais ser doutrinados e nem ensinados, querem se ensinar. Não, esse negócio de EBD, perca de tempo. Culto de doutrina, perca de tempo. Eu tenho mais o que fazer. Se preocupe. Você só vai sentir falta quando o que é de você for tomado. Eu vou falar algo aqui importante. Vocês estão vendo o que está acontecendo no cenário. No Afeganistão, hoje, atualmente, propriamente o talismã, ele está
pregando e ele está prezando o seguinte: toda pessoa que tiver um aplicativo cristão de Bíblia, ele é ou executado, simplesmente por ter a Bíblia. Olha o detalhe, por ter a Bíblia. Só por causa disso. Agora me veja se eu estou errado. Se o pastor é o seu orientador, se o pastor é o seu apacentador, então nós não estamos falando de alguém que vai estar aqui na frente somente para servi-lo. Nós estamos falando de alguém que vai estar aqui à frente, que vai servir para vocês como um ensinador, como um exortador, não como ditador. Ele não vai ditar as regras para você, ele vai direcionar você. Porque se você analisar aí, no físico, quando o pastor observa o perigo, o que ele faz com as ovelhas naturais? Ele desvia as ovelhas daquilo que pode fazer a ovelha corromper, fisicamente. Tu sabe o que é que pode travar uma ovelha fisicamente? É a lama. Porque se vocês observarem a pele da ovelha, eu estou falando fisicamente, a pele da ovelha, quando ela pega uma lama, ela fica tão dura, mas tão dura, que a lama, ela faz isso com a ovelha, ó. Ela puxa porque ela pesa, para que não dê chance, porque, primeiro, a ovelha não grita. Ela é diferente do bode, porque o bode naturalmente ele faz o quê? Ele berra, ele grita, ele dá o sinal de que está acontecendo algo, e a ovelha que é silenciosa. Sabe por que as ovelhas, meu Deus, nós estamos aqui numa profundidade muito grande, né? Sabe por que as ovelhas têm que andar de acordo com a visão do pastor? Porque a lama, que é o pecado, que é o mundo, ele vai puxar você para que o pastor não lhe ouça, para que o pastor não lhe veja. O que é que vai fazer com que os irmãos não caiam e não sejam levados pela lama? O púlpito, o altar, o ensino, as verdades aqui mencionadas. Daqui é interessante. Pastor, então o senhor está dizendo que o que tem a ver um animal com o ser humano? Tudo a ver. Porque a figura do pastor a gente vê primeiro com a questão física, depois com a questão espiritual. Agora, detalhe importante. Eu posso passar a minha vida todinha aqui ensinando vocês. Se vocês saírem daqui dizendo e não colocando em prática o que foi ensinado, não valeu a pena. Ok? Então o púlpito é um lugar de quê? De aperfeiçoamento de caráter. Pessoas que erravam não erram mais. E detalhe, o confronto tem que ser no altar. Não dá para passar a mãozinha. Não dá. Eu vou comentar isso aqui porque foi por esse motivo, né, e ao decorrer da semana que veio, foi o que me fez mais eu dar um aprofundamento dentro desse estudo hoje. Dentro desse estudo. Os falsos mestres, os falsos pastores, eles têm tanta credibilidade, mas tanta credibilidade, que o que eles ensinam parece ser verdade. Vocês viram a reportagem agora essa semana de um falso pastor. Que ele fazia tudo o que era errado. Mas na casa de Deus, ele era conhecido como homem de Deus. E na verdade, o Antigo Testamento nunca vinculou o homem de Deus pela boa pregação, pela boa mensagem, pela boa voz. Nunca. Os homens de Deus de antigamente, sabe como é que eles eram reconhecidos? Pelo andar, pelo falar, pelo viver. Sabe por que aquela mulher, no livro de 2 Reis, capítulo 4, reconheceu que não só Elias, quanto Eliseu eram homens de Deus? Simplesmente pelo andar, a conduta. Pronto, é muito provável que sim.
É muito provável que sim. Por quê? Porque quando nós observamos a conduta desses homens, eles são levados a esconderem, a maquiarem as suas vidas lá fora de uma tal forma. Porque é assim, irmã Rosinete. A vida do pastor ele tem que ser um livro aberto. Vocês têm que conhecer quem é o pastor de vocês, fora, dentro, a conduta dele lá fora, como a sociedade vê ele, como as pessoas de fora. Sabe por quê? Detalhe muito importante. Sabe que está levando, olha bem para isso aqui, gravem isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Sabe o que está levando muitos a serem consagrados irresponsavelmente pelos pastores que deveriam falar a verdade e pregar a verdade? O que faz isso é a amizade. A amizade está fazendo com que os falsos sejam consagrados, reconhecidos pela igreja e nunca foram verdadeiros. Por quê? Paulo diz uma coisa interessante. Olha o que Paulo disse: o altar, a liderança da igreja, não deveria ser algo dado para alguém novo convertido. Paulo que diz isso. Tu observou, Davi, que se fosse pela amizade de Paulo com Timóteo, Timóteo não era para ser logo um obreiro de imediato? Pela amizade. Mas Paulo vai trabalhar isso. Porque Paulo está vendo um jovem que tem desejos mudando, como qualquer outro jovem. Aí Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, presta atenção. Fuja dos desejos da tua mocidade. Isso aqui Paulo está dizendo para Timóteo. Para que tu se torne um obreiro aprovado, tu precisa manejar a palavra da verdade. Manejar não é ter Bíblia, não é segurar a Bíblia. Manejar é estudar, é ler, é examinar, é analisar, não é passar por desapercebido. O maior problema dos falsos, sejam obreiros, sejam pastores, sejam qualquer ministério, é a má conduta com a palavra. Achar que a palavra pode gerar lucro, mas a palavra não gera lucro. Não, eu vou ostentar. E tu sabe o que é pior? Talvez pode ser até uma revolta pessoal minha. É imaginar que esses falsos têm milhões de seguidores. E os verdadeiros? Começa com 100 seguidores, daqui a pouco 100 deixa, aí fica 99. Daqui a pouco começa a cair, aí ele levanta um pouquinho, depois volta de novo. A pessoa não entende, eu fico me perguntando, porque é algo individual meu. Eu fico dizendo, meu Deus, a gente prega a verdade, a gente pega a palavra, até para a gente ir para uma internet, para a gente ir para o Facebook, você pode ver, é seguidor muito pouco. Porque o nosso comprometimento não está com as pessoas que vão nos ouvir, é com a palavra que está sendo pregada, dor aqui doer. E as pessoas, a sociedade que temos aí, é uma sociedade que não quer verdade, é uma sociedade que quer um passar de mão pelo pecado. Não, vamos lá, tu é uma influência da igreja, tu é alguém antigo com a gente. E o que leva a isso? Uma conduta. O que leva a isso? Não conhecer a vida da pessoa. Acho que eu estou lhe respondendo dentro da Bíblia. Paulo que diz isso aqui. Primeiro, qual é a função do obreiro? Quando eu digo obreiro, eu estou falando do conjunto todo. Todos nós somos alguém aqui na casa dele. Primeiro, que ele seja irrepreensível. Segundo, não violento, não dado ao vinho, mas que ele seja hospitaleiro, apto para ensinar. Estão consagrando todo tipo de gente aí. Pior. Eu vou me expressar aqui, porque vocês me conhecem há muitos anos. E eu vou falar isso aqui porque vocês me conhecem. Eu até botei lá no grupo da igreja. O problema dessa geração é que a geração de hoje está mais acostumada a trazer pregador do que ouvir o seu pastor. É pregador quarta, é pregador sexta, é pregador sábado, é pregador domingo, aí volta de novo. Pregador segunda, terça, quarta, quinta. É campanha disso, é campanha daquilo, é enrolação daquilo, é enrolação disso aqui. É não sei mais o que está vendo, é não sei mais. Você está compreendendo?
As pessoas não têm um pingo de interesse de ouvir o seu pastor falar. Por isso é que a irmã Maria perguntou na semana passada, quando a gente começou esse assunto, ela perguntou: pastor, qual é a diferença do pastor para o mestre? E eu falei para ela: o pastor, a atuação dele é apenas a igreja, o mestre não, é o ensino. Ele ensina, ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com o estudo, ele passa a semana estudando para trazer o ensino no domingo de manhã, para vocês terem um alimento que não seja o Nissim. Vocês podem ver, provem, comem o Nissim agora. Daqui a 1 hora vocês estão com fome. Me alimentei, meu Deus, mas estou com fome de novo. Porque Nissim não sustenta ninguém. Agora come uma carne cozida. Come um mocotó. Porque muitas vezes o que o povo está precisando não é de Nissim, não é de assim diz o Senhor. Eu estou vendo daqui, Deus está dando uma alta revelação aqui. Não é isso que o povo precisa. O povo precisa de quê? De caminho de justiça, de retidão, de verdade. E vocês percebem isso quando vocês chegam aqui, que o pastor não alivia na pregação. Ele prega o que é real, ele prega o que é verdade. Aí você vê como Deus tem todas as características que um pastor precisa. Ele é aquele que leva a ovelha na retidão e na justiça. Caminhos retos. Caminhos verdadeiros. Terceiro, o púlpito cria normas de vida, vírgula. Anotem. O púlpito cria normas de vida, vírgula. O púlpito cria normas de vida, vírgula. Modifica costumes, vírgula. Reforma vidas, vírgula. Guia pela estrada reta e justa. De novo. O púlpito cria normas de vida, modifica costumes, reforma vidas, guia pela estrada reta e justa. O púlpito cria normas de vida, modifica costumes, reforma vidas e guia pela estrada reta e justa. Irmãos Neto, repete bem para ele. E justo. Está vendo aí? Vocês compreendem? O púlpito, vocês estão vendo a profundidade que a gente está indo? O púlpito, o altar da igreja. Vendo? Ele cria normas. Está aqui uma coisa que as pessoas não querem. Pastor, quer dizer que o púlpito me cria privações? Sim. Pastor, o senhor está dizendo que o púlpito, ele é capaz de mudar todo o meu cronograma, todo o meu pensamento, todo o meu achismo do que eu pensava sobre mim. Muda. No livro de Isaías, uma coisa interessante, ele diz assim: vocês não sabem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Uma coisa é o pensamento de Deus, ser o pensamento de paz e de prosperidade. Outra coisa é a nossa conduta ser de pecado. O púlpito faz com que as pessoas revejam o seu achismo, revejam as suas vidas. Tem pregação, irmão, que ela é tão estarrecedor, que quando você sai daqui, você sai pensativo. Mas eu tenho errado muito. Eu recebi uma mensagem, essa semana agora que passou, domingo eu preguei sobre o Vale de Jaboque, e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que assistiu
essa mensagem no YouTube, não estava aqui entre nós, e ela disse assim: era a resposta que eu precisava para a minha vida inteira. Olha aí, a resposta que ela precisava para a vida dela inteira foi a pregação do domingo. A responsabilidade que temos. Então, o altar modifica costumes. Às vezes a gente está acostumado com algo que não é bom. Reforma vidas. A pregação faz tudo isso aqui. A pregação, ela te orienta no caminho da retidão e no caminho da justiça. A pregação. Sabe por quê, gente? Eu vou ensinar vocês bem aqui rapidinho, tá vendo? Isso aqui serve até para as pessoas que vão nos acompanhar aqui pelo canal. Sabe por que que uma pregação se diferencia de uma saudação? Pastor, o que é uma saudação? Uma saudação é uma antecipação do que vai ser pregado. Você pega um pequeno texto, por exemplo, você lê. Tem gente que lê ele todo. Quando se trata de livro de Salmo, Provérbios, os livros menorzinhos, que tem capítulos menores, escritas menores. Aí ele pega aquele texto e ele faz uma leitura. Pá. Depois que ele termina, a saudação ela pode se basear em 2 fatores. A saudação, ela pode ser o texto lido sem ser explicado, e ela pode ter um versículo lido com uma explicação. Ela não pode ultrapassar 5 minutos. Pronto, leu o texto, explicou, não é assim, gente, ó. Não é o que você entendeu do texto. É o que você quer passar do texto para as pessoas. Então vocês, quando der uma saudação, nunca podem dizer assim: eu entendi isso daqui, não. Gente, a Bíblia diz isso daqui. Porque quando você diz assim, eu entendi, você está colocando a tua visão em respeito àquele versículo. E não é o que as pessoas esperam. As pessoas esperam, a Bíblia diz isso daqui, acabou. E tem gente que ela não sabe ter domínio disso aqui. Elas pensam que uma saudação é uma pregação. Quando tu vê, ele está 20 minutos falando. A saudação, ela não pode engolir o tempo da pregação. Outra, o louvor da igreja, ele é essencial, mas ele não é prioridade. A prioridade é a palavra. Então, por exemplo, se a gente coloca 4 louvores, nós temos o tempo suficiente para uma pregação. A pregação, ela varia de 40 minutos a 1 hora de relógio. Quem prega menos do que isso, ele não alcança o objetivo final. Se você pegar uma pregação, eu estou falando de pessoas que pregam mesmo, não estou falando de pessoas que estão começando, iniciando. Quem está iniciando, ele prega 20 minutos, ele prega 15 minutos, mas você percebe que ele está iniciando. E a igreja compreende isso. Agora, o pastor, alguém que vai levar uma mensagem, ele tem que ter no mínimo 40 minutos, porque ele precisa introduzir, ele precisa desenvolver, e ele precisa concluir. Conclusão não é, irmãos, a Bíblia falou sobre isso. Não é isso. Às vezes é um testemunho de vida. Às vezes é uma compreensão de um aprofundamento muito maior do que aquilo dali. Você entende? Então, por exemplo, no domingo, quando vocês vêm para cá, vocês não esperam assim, vocês não esperam uma pregação do pastor 10 minutos. Se eu pregar 10 minutos aqui, vocês vão dizer: meu Deus, o que está acontecendo com o pastor? Porque vocês já esperam aquela intensidade da Bíblia. É isso aqui, acabou, vamos. E vocês saem tão fortalecidos, sejam quem estiver aqui, mas o pastor em especial. Porque a vida dele a vida dele se baseia aqui, ó, no que ele fala e no que ele vive. Ok? Aí detalhe, olha isso aqui é muito interessante. Não anotem isso aqui, agora só me ouçam. O púlpito vivifica mortos morais e espirituais. O púlpito anima fracos e caídos. O púlpito destrói pessimismo. Quantas vezes tu chegou aqui péssimo e saiu otimista? O púlpito edifica e fortalece moralmente e também o caráter do crente. O púlpito nunca deve ser utilizado para outra finalidade a não ser para a pregação da palavra. Agora, detalhe importante. Tem gente que diz assim: meu Deus, eu não entendo por que o pastor pregou aquela mensagem. Será que ele estava jogando aquela indireta para mim? Não!
O pastor não trabalha com indiretas, o pastor trabalha com verdades do evangelho. E se serviu a carapuça da palavra para você mesmo. Que às vezes tem irmão que ele aproveita a oportunidade da saudação. Ele já tem um problema de rixa com outro irmão. Aí ele pega um texto. Eita, irmão, ferrou. O outro já entende que é para ele. O pastor não. Irmão, se você, por exemplo, se você tem um rixa com o irmão, um dia desse o pastor vai chegar numa pregação como essa. No dia que ele chegar, ele está querendo consertar a igreja. Detalhe, o pastor, ele conserta a igreja pela mensagem que ele preza. Ele nem imagina a intensidade daquilo. Eu coloquei algo na minha vida, tá vendo, presídio? Como meio de sabedoria. Primeiro, quando eu tenho problema com a irmã A, com a irmã B, eu nunca vou expor irmã A na frente de irmã B. Eu aprendi isso aqui. Porque quando tu coloca um de frente para o outro, é meio que tu jogar um pouquinho de gasolina e colocar o fogo. Vai incendiar. Sabe o que o ensino faz? Olha, daqui é sério, gente. O ensino do pastor faz isso aqui, gente, ó. Você nem percebe. Só com o ensino. Com o ensino eu trato o A e o B e eles ficam iguais na igreja. Pastor, por que o senhor nunca ficou preocupado com quem sai da igreja ou com quem deixa de sair? Nunca foi a sua preocupação. Porque eles sairão daqui não por falta de ensino. Detalhe, o meu papel não é bajulação. O meu papel é ensinar. Porque às vezes tem pastor que ele é bajulador. Aí ele... Irmão, quem vai cair? Quem vai cair? Não, pastor não é isso. Pastor, ele é um guia. Ele é alguém de visão. Está vendo? Daqui biblicamente, gente. Vendo? Aí semana passada nós aprendemos daqui. Eu estou repetindo porque nós não gravamos. E foi o que alguns irmãos pediram de outras igrejas para a gente gravar e disponibilizar. Porque tem muita gente que está participando da escola bíblica dominical. Da gente que às vezes não tem nas suas igrejas. Que está tendo aqui agora, tá bom? Aí nós veremos aqui, ó, os 3 pilares da finalidade do ministério do pastor. Três. Ele tem 3 finalidades. Primeiro, ele é aperfeiçoador de crentes. Está vendo? A postura do pastor quanto acerca de costumes e princípios faz com que ele escolha pessoas maduras e adultas na fé, que sejam comprometidas na palavra. Eita, a falta que nós temos hoje é esses daqui. Aqui fico alerta para vocês aqui que estão aqui. Fico alerta. Vendo? Se vocês não lerem Bíblias, não se agarra ao pastor, não. Que vai chegar um momento que vocês vão estar sozinhos, só tu e a situação. E não vai ter o pastor. Não porque o meu pastor sabe. Não porque o meu pastor tem desenvolvimento. Não porque o meu pastor sabe explicar. Eu quero saber quando alguém lhe perguntar algo da tua Bíblia e você não saber responder. Por falta de estudo, por falta de interesse. Já disse para vocês. O que fazem vocês serem pessoas verdadeiramente que estudam a palavra é terem sempre uma agendazinha do ladinho, uma caneta e a sua Bíblia. Anota principais pontos. Vejam quais são as dificuldades. Eu não entendi essa palavra. Chama alguém que tem um conhecimento. No caso, o seu pastor. Pastor, que palavra é essa daqui? Meu pastor, eu não entendi isso daqui. O que é isso aqui? O que isso daqui significa, meu pastor? Vendo? Porque o que está vindo aí, ó, não é brincadeira não. Hoje vocês estão aqui usufruindo de um ensinamento que muitos países não têm. Hoje o pastor fica dizendo para vocês, vem para a escola dominical. Ainda tem gente que acha o pastor chato.
Pastor chato. O pastor que cobra. Ele ainda não entendeu que eu não quero isso. Legal. O pastor vai continuar ensinando. Agora, quando o negócio começar a pegar, vocês vão entender. Por que era... irmãos, eu falo muito isso aqui. O que é um domingo numa escola bíblica dominical? Nada. Tem crente que levanta cedinho, vai lá na feira, vai para o aniversário, vai para uma curtição. Mas eu nunca vi dizer que o crente morreu por vir no domingo na escola bíblica dominical. A irmã Rosinete aqui, irmã Rosinete, eu vou tirar Davi, mas a irmã Rosinete, de todos os nossos membros, ela é a crente mais ácida que temos na escola bíblica dominical. Ela é a pessoa que mais participa de escola bíblica dominical. Detalhe, não é porque ela está aqui na minha frente, não. É mãe de família que tinha razão, iguais às outras, as descompromissadas. Vendo? Porque é duro falar isso aqui, mas é verdade. Ela tem esposo. Ela tem um lar dela. E detalhe, ela trabalha em 2 serviços. Ela só perdeu para a Rochelle, que o marido tem 3. Mas ela tem 2 serviços. Ela poderia chegar no domingo e dizer, eu não vou, e o pastor vai me entender como eu ia entender ela. Se tem um convite, ela vai. Se tem uma visita, ela está junto. Se tem isso aqui, ela vai. Se é para o coroadinho, ela vai. Mas a escola bíblica dominical dela é sagrada, é o primeiro café que ela toma. Porque ela entende que o que vai fazer ela ir para o céu é a reserva que ela está tendo aqui agora. Eu estou incentivando vocês a se espelharem. Ah, meu pastor, é porque no domingo ficou para a gente se divertir. Gente, 1 hora de relógio, 1h30. O que é isso, gente? Dos jovens aqui, Davi se destaca Carol. Sabe quantos jovens nós temos aqui? 23 jovens. 2 são participantes de escola bíblica dominical. Pergunta, cadê os jovens? Agora. Dormindo. E o pior é que eu vou falar agora eu vou falar, porque eu já queria falar mesmo. É a irresponsabilidade dos pais que não têm autoridade sobre os filhos. Levanta, porque eu não vou para a escola bíblica dominical, mas você tem que ir. Porque alguém nessa casa aqui precisa estar estabilizado na palavra, porque chegará um dia mau que nós vamos ter necessidade do ensino. Aí é pai acostumado filho. E é bíblico isso aqui. Ensina o filho no caminho que deve andar, para quando ele se desviar, lembre-se que tem essa possibilidade. Aí é pai e mãe que faz o quê? Deixa ele dormir, ele está cansadinho. Tá, né? Meu filho, eu não estou indo, meu filho. Vá para a escola bíblica dominical, vai aprender, vai. Você entende? Compreende? Por que a gente fica cobrando? Vem, irmãos. Traz os filhos. Eu sempre criei expectativa aqui na escola bíblica dominical. E minha expectativa fisicamente sempre foram frustradas. Eu coloco 10 cadeiras para um crente. Eu coloco 20 cadeiras, ó. Eu coloquei aqui razoavelmente pelo tema que a gente ia trabalhar. Pensava eu que ia fazer uma lotação. E detalhe, eu não tenho aqui nem 20 cadeiras. Sabe qual é a minha preocupação? Tá vendo, irmãos Neto? É quando chegar 2022 e a gente não sabe o que vai acontecer.
Hein? Quando começaram a perseguição aos crentes, que a gente nunca viveu perseguição, a gente sempre viveu assim direto. Quero ver quando for direto. E a gente começar a dizer assim: meu pastor, me ajuda. Não tem mais um pastor aqui. Cadê? Daqui é sério, gente. Daqui é sério. Acho que quem está em casa vai compreender melhor do que está aqui. Mas é sério. Eu sempre coloquei algo na minha vida, prioridade. Domingo de manhã eu tinha tudo para usufruir com minha família. Ficar me acabando com uma pessoa. Vou tirar a escola bíblica dominical. Nunca. Eu sempre coloquei isso aqui na minha mente. Ela é digna, vocês que estão aqui são dignos do meu ensinamento. Dia de domingo, eu não estou falando aqui, gente, por favor, para ter um achismo da minha parte. Estou falando aqui para incentivar outros. Sabe que hora que eu durmo no domingo? De sábado para domingo, 3, 4 horas da manhã. Sabe fazendo o quê? Estudando para trazer o melhor ensino para vocês. A frustração do pastor fisicamente, ela está onde? Quando ele imagina que vai vir 40, quando vem 1. Eu posso fazer uma pergunta para vocês, sinceramente: alguém deixa de almoçar aqui? Alguém deixa de jantar aqui? Alguém deixa de tomar seu café da manhã aqui? Ninguém. Se você não toma café, você almoça, você merenda. Necessidades físicas tem que ser a mesma necessidade espiritual. Já não vem no culto na semana, ainda deixar de vir numa escola bíblica dominical é irresponsabilidade nossa. E detalhe, assistir pela internet nunca foi igual a estar aqui. Nunca. Aqui a gente sente o calor do ensino. A gente sente a profundidade do ensino. Ok? Segundo costume do pastor é capacitar os cristãos para o serviço. Nós falamos aqui, semana passada, a capacidade de instruir, a capacidade de ensinar e ter o espírito de liderança. Detalhe, isso aqui é importante. Ter o espírito de liderança. O pastor ele é tão visionário, gente, que quando ele bota um projeto, ele não bota um projeto para errar. E detalhe, se vocês não acompanharem a visão do pastor, vocês vão ficar para trás. Acompanhem. Pastor é para ir no hospital, é? Então vamos junto. Pastor é para ajudar quem? Tamo junto. Pastor, tamo junto, pastor. Então, acabou. Sabe por quê? Hoje nós temos mais pessoas que reclamam do que o pastor faz do que aqueles que verdadeiramente querem fazer. Olha, eu anotei isso aqui. Vendo? O pastor, ele recebe tanta crítica, mas tanta crítica, que dificilmente ele recebe um elogio. Ele é mais criticado do que elogiado. Se o pastor... E detalhe, o pastor, estou falando aqui como individual, algo meu. Eu nunca coloquei na minha mente como prioridade as críticas que me fazem. Muito pelo contrário, eu pego essas críticas e transformo elas em elogios de algo que eu estou fazendo. Quando alguém me critica, não evangeliza, é porque eu estou sabendo que o diabo está querendo me romper. Eu pego aquilo, irmão Rosinete, e me impulsiono. Agora é o que eu vou fazer. Porque eu estou vendo que as críticas, porque tem 2 tipos de crítica, a construtiva e a que derruba. A construtiva é aquela que você pega e incentiva. Assim. Então se ele está falando é porque o negócio está sério. Agora aquela que derruba, aquela que mata as pessoas, são aquelas que colocam elas para o fundo. Irmão, não vai dar certo isso aí. Eu estou fora disso aí. Chega, elas matam as pessoas. E detalhe, pastor nenhum vai ser pastor sozinho. Todo pastor precisa de vidas que possam ouvi-los. Ok? E mais do que importante, o pior dia da pregação do pastor é o melhor dia para você. O pastor sangra para curar os teus ferimentos. Ele não está nem aí para o problema dele. Ele quer saber de resolver o teu. E quando o pastor lhe chamar, passar a linha do castigo,
Quando o pastor lhe chamar, vamos conversar aqui, vamos. Ouça. Porque ele observou o que você não observou. Eu dificilmente faço isso aqui na igreja. Mas quando eu faço, é porque tem necessidade. Detalhe, eu faço isso mais por amar do que por obrigação. Estou vendo que a ovelha vai errar e eu estou... Vem para cá, não faça mais isso. Daqui não está legal, daqui não está bom. Daqui vai te prejudicar. Porque além do pastor ensinar, ele também é uma pessoa que instrui. Ele tem o espírito da liderança. Vamos ler aí a Bíblia? 2 Timóteo 2:2. Olha aí. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiei-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Está vendo? Tua capacidade de pastor vai muito além do que isso. E mais do que importante, o pastor precisa preservar a unidade da igreja. Vamos ler aí, rapidamente, antes de vocês fazerem essa leitura. Olha só, olha para cá, gente. A tarefa do pastor depende muito da sua administração, do seu planejamento e de sua organização. Você pode ver, o pastor dificilmente cobra, ele é o primeiro a ir. Eu vim de um tempo em que, por exemplo, Davi, se tivesse um crente no culto, o pastor não fazia culto. Eu vim de um tempo em que, se na igreja tivesse, por exemplo, só um crente, o pastor não fazia o culto. Ele dizia, não, irmão, vamos deixar para amanhã, porque não vem ninguém. Eu me lembro que uma certa feita, nesse dia eu tinha passado por uma situação aí de uma adversidadezinha básica como pastor, que é assim, quando a ovelha sai da igreja, o pastor começa a se culpar. Ele começa a achar que ele foi o culpado, que ele errou, que faltou algo nele, né? E acho que às vezes o pastor não precisa se martirizar em relação a isso. Ele precisa compreender que ele fez a parte dele. E eu nunca me esqueço que nesse culto, nós estávamos na pandemia, e só veio a irmã Rosinete. Você se lembra desse dia? E ela me olhou e ela viu que eu estava arrasado. E eu comentei com ela o fato ocorrido. E aí nós fizemos o culto só entre nós. Nesse dia nós fizemos o culto entre nós e nós tínhamos toda a razão de não fazer o culto. Porque no tempo da pandemia, para mim, foi o maior desafio da minha vida até hoje como pastor. Foi o tempo em que eu tive que não olhar para a minha saúde, para olhar pela saúde dos outros em questão espiritual. Foi o tempo que eu deixei a minha família, quando eu digo minha família, eu relaciono a minha esposa e a minha filha, para viver, para fazer os cultos na casa dos irmãos. Eu nunca me esqueço daqui, arriscando até a minha família para fazer os cultos na casa dos meus irmãos. E eu não compreendia isso. Eu só pedia para Deus, me dê força e me mantém de pé e me mantém saudável para que eu possa fazer os cultos até o final desta pandemia. E de fato hoje nós estamos aqui, finalizando, né, toda essa pandemia, que eu creio que com essa vacinação, graças a Deus, nós vamos vencer, e claro, com a ajuda do nosso Senhor. E chegar hoje e ver que, na verdade, graças a Deus, Deus cuidou da nossa saúde, é muito bom, irmãos. Daqui é prazeroso. Me lembro que eu ia para o Novo Aurora, reunia o povo de lá, ia para casa da irmã Rosinete, reunia o povo de lá, eu ia para a casa do irmão Davi, reunia o povo de lá, e fazendo, e observando. Eu me lembro que várias vezes, ovelhas nossas aqui, tão preocupadas com a nossa vida, com a nossa saúde, porque cobrar é muito fácil. Pastor, não é melhor deixar para outro dia? Pastor, tome cuidado, pastor, o senhor está indo muito. Pastor, sangra para curar as feridas de vocês. E eu admito isso aqui, ó. Se eu não tivesse essa estratégia, a gente teria aqui quase que 80% das nossas ovelhas desviadas.
Eu conversei, ela vai assistir isso aqui. Eu conversei com a irmã Aleluia. Irmã Aleluia vai fazer 2 anos exatos que ela não está mais ácida no culto aqui na congregação. 2 anos vai fazer agora. Sabe o que faz irmã Aleluia continuar? E olha que ela já passou por muita coisa durante essa pandemia. Perdas. Né? Sabe o que fez? Uma vida regrada de oração. Mas sabe o que ela me disse? Ela disse daqui para mim: eu só estou de pé porque eu estou orando. Mas o que me faz, essa falta do culto me faz demais. Aí tu analisa, uma senhora, 76 anos, já viveu tudo que tinha para viver. Diz que o culto faz falta para ela. A geração de hoje, dos jovens não tem culto? Eita, graças a Deus. Oh Deus, obrigado. Essa semana, irmãos, eu nunca vi dizer isso aqui. Na obra de Deus nós não temos folga. É 24 horas com o Senhor. Negócio de férias. O pastor pode até ter férias, mas o ministério dele não tira. Fisicamente ele pode ter, mas o ministério dele não tira férias. 365 dias do ano. Trabalhando para servir o povo de Deus. Compreende isso? A administração pode fazer com que tenha unidade e o planejamento. E às vezes o pastor tem que se dobrar em 4, em 10, em 20. A família dele está passando pela crise que está passando, ele tem que ajudar outros que estão na crise. Eu digo uma coisa para vocês aqui, todo mundo já me fizeram essa pergunta: pastor, o que faz o senhor com 26 anos acabar sua vida lidando com pessoas? Porque lidar com vida não é fácil. Hoje elas estão animadas, amanhã elas estão desanimadas e a gente tem que levantar. E é assim, tá vendo? Pastor, o que faz? O meu chamado. Eu tinha tudo para viver a minha vida. Mas o meu chamado faz com que eu viva a vida de outros. Você viu a profundidade que a gente foi agora? Sabe o que faz a nossa dirigente? O consideração está aqui agora sentada, né? Estudando a palavra, fazendo as suas anotações. É porque ela sabe que ela precisa ajudar outras. E ela só vai poder fazer isso com a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos botar para terminar? Vamos? Olha aí. A unidade funcional depende. A unidade funcional, ela depende. Para que se torne, a unidade possa funcionar de fato, ela precisa de ensino, de treinamento cuidadoso, possibilitando a oportunidade e avaliando o desempenho daquilo que é fundamental. Davi, lê para mim aí, Efésios 4:15. Pode ler. Ou seja, a igreja é um corpo. Cristo que é a cabeça, é o que rege. Detalhe mais do que importante. Você sabia que, olha para cá, você sabia que o que pode ser a maior estrutura do pastor, podemos dizer que a maior estrutura do pastor está baseada na humildade. Davi, se eu posso te perguntar o que é humildade, tu poderia me dizer o que é humildade? Uma pessoa humilde. Correto.
Correto. Correto. Sim. Correto. Quer ver uma coisa? Jesus, como o maior pastor da terra, foi criticado, mas nunca deixou de fazer a sua missão. Pode ter, a humildade levou ele a fazer isso aqui. Você pode estar em qualquer cargo na igreja, em qualquer função na igreja, do menor ao maior, do maior ao menor. Você vai receber duras críticas pelaquilo que você faz. Você pode ser um porteiro da igreja, você pode ser um organizador da igreja, você pode trazer uma água para o pastor, você pode servir alguém aqui na obra. Você nunca vai ter 100% de aprovação. Vai ter alguém que vai criticar você. Mas se você basear nas críticas, você nunca vai fazer a obra. Ó, quer ver uma coisa? É crítica para tudo que é lado. Faz um evangelismo 3 da tarde no domingo. Pastor, não tem o que fazer. Trabalha a semana todinha. Deixa uma igreja parada há 1 ano. O pastor está sem visão. O pastor não gosta de missão, o pastor não gosta de evangelismo. Porque geralmente quem critica nunca vai fazer o que você faz. Eu acho que não teve alguém mais criticado do que Jesus. Mas o que me deixa mais assim abismado com essa possibilidade de humildade de Jesus é que ele nunca retraiu um fariseu, ele nunca proibiu um saduceu, ele nunca proibiu um hipócrita a estar ao serviço aos seus ouvidos. Nunca. Jesus nunca disse assim: eu vim para ensinar só quem quer ser ensinado. Nunca. Tinha lá gente que era péssimo no ensino, mas Jesus nunca retraiu eles. Quer saber uma coisa? Larga de perder tempo com as críticas. Larga de perder tempo com aquele que fala mal de ti. Perde tempo não. Faça a obra. É isso que é importante. Amém? Para terminar aqui, que hoje foi uma profundidade muito grande. Isso aqui tudo foi bíblico que a gente estudou. Mas você sabia que teologicamente, vou usar agora a teologia aqui. Teologicamente, o pastor serve como um mentor. Presbítero, o senhor sabe o que é um mentor? Você sabe o que é um mentor? Olha aí, tá vendo? Teologicamente. A teologia diz que o pastor é um psicólogo cristão. Tem feridas da alma que são tratadas pelo pastor. Como tem feridas físicas que são tratadas pelos médicos. Por isso que a teologia cristã diz que o pastor e o psicólogo, eles têm a mesma visão de trabalhos. Eles trabalham com a mente. E eu digo uma coisa para vocês, é melhor trabalhar braçal do que com a mente. Ela te cansa mais. Mais perigosa. E talvez, Davi, nós já estamos a caminho terminado, me dá só 5 minutos a mais. Talvez isso pode ser o resultado de tanto de mortes que nós tivemos de pastores em relação à depressão. Porque antigamente nós levávamos depressão como uma doença. Né? Depois que foi passando os anos, a depressão foi meio que... nós estamos levando como... Como é que eu vou usar a palavra aqui? Como uma bobagem, como uma criancice. Está querendo se mostrar, está querendo atenção. Depressão nunca foi algo tão sério para ser tratado. Está vendo? Porque como o pastor trabalha muito com a mente, pronto.
Daí pode ser um... né? Então, por exemplo, segundo a teologia, eu trouxe aqui dois autores teológicos que eles são psicólogos e são pastores. Está vendo? O primeiro dele, olha essa frase aqui. O primeiro dele, dois tipos de visão em relação a esse mesmo assunto. O primeiro dele, Webster. Um autor muito conhecido teologicamente, escreve muitos livros. Ele diz assim: o mentor é um conselheiro que guia bem o próximo, mas ele é experiente e é de confiança. Você nunca deve escolher alguém menor do que você para lhe pastorear, ou para ser o mentor. Geralmente, fisicamente, quem é o nosso mentor? Fisicamente, os nossos primeiros passos que a gente dá depois de criança, quem vai ser o nosso mentor? Eu sou do tempo que os pais é o nosso mentor. Aí os pais ganham um terceiro agente, que é como se fosse o intercessor dos nossos filhos. Quem é? O professor. Eu sou do tempo que a gente chama professor de tio, tia, de sora. Sora, né? Ô sora, né? O professor. E agora, né, esse ano agora o Criança Esperança está trabalhando com isso, com esse modelo. Né? A educação, trazendo isso aqui. Até que é importante demais. Pastor, o que é isso? Nosso mentor. Hoje nós estamos vivendo numa indecisão tão grande dos nossos jovens, que os jovens hoje estão esfaqueando os professores, estão batendo nos professores, estão gritando em cima de professores. E pior, pais irresponsáveis que não têm autoridade sobre si para dizer que o primeiro mentor, além deles, é o professor. Está vendo? Então olha isso aqui. Para Cafani, que é um outro autor, ele diz que o mentor, ele é um relacionamento intenso, olha cá, atento e cuidadoso, em que uma pessoa com experiência trabalha com outra menos experiente, de modo a promover-lhes o crescimento profissional e pessoal. O pastor, ele não quer ser o maior. O pastor, ele quer fazer pessoas estarem na mesma visão dele. Eu falei daqui no grupo, né? Tem gente que tem raiva de mim. Ah, porque o pastor só quer ensinar? Por que o pastor só quer pregar? Ah, pelo amor de Deus. Eu não preciso de pregadores para instruir vocês. Eu posso fazer isso aqui. Aí a gente fica gastando milhões, dinheiro. Chama fulano, paga. Chama ciclano, paga. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente pode pegar isso daqui, ajudar pessoas internamente dentro da igreja, ou até exteriormente dentro da igreja, fora da igreja, né, Javides? Estudando. Vendo? Então, mentor pode ser definido como uma pessoa que aconselha, ensina e guia. O mentor é aquele que detém mais experiência em uma determinada área para servir de experiente para ajudar os outros. O mentor é a pessoa que serve de tutor a outros. Ele é a direção. O tutor é a pessoa que ajuda na tomada de algumas decisões na vida física e espiritual. Quantas pessoas nesta pandemia não foram aconselhadas pelo pastor? Quantas pessoas tortuosas da mente não passaram pela esta porta, não ouviram uma ministração da palavra que era ministrada aqui nesse altar e disseram consigo mesmo: essa era a resposta que eu estava esperando. Quantas pessoas não estão assim, né? O mentor conduz outros a um nível elevado de maturidade e aperfeiçoamento. Tudo isso é o pastor. O pastor orienta. Irmã Maria não está aqui, mas teve uma época que o Davi pai não estava na vida de vocês, né? E eu me lembro que nunca me esqueço esse dia, foi até lá fora. A irmã Maria virou e disse assim: o Senhor representa um pai para os meus filhos. Ela sempre diz aí, até hoje com o irmão Davi em casa, ela diz: o Senhor é o pai dos meus filhos espiritualmente. Se o Senhor falar que é A, lá em casa
é ar. Porque tem pais que é péssimos. O pastor disse que tu vai ficar disciplinado? Pô, não vai não. Pastor, você conhece seu filho em casa. Na igreja, quem conhece ele é o pastor. Você entende? E ela disse uma coisa, nunca me esqueça aqui, lá fora. Ela disse: o Senhor tem total autoridade sobre os meus filhos. Eu estou lhe dando essa autoridade. Até hoje, Davi está desse tamanho aí. Está com quantos anos, Davi? 17 anos. Já está um homem. 17 anos. Até a voz está grossa. Ramires está um homem. Felipe está um homem. Tudo acima de 17 anos esses meninos aí. Eu vi esses meninos crescendo. Eu tenho foto ali de Ramires. Desse tamanho. Foto de Felipe com a gravatinha, com a camisa. Desse tamanho. Hoje esses meninos, da estrutura que eles estão. Mas vê se não há um respeito com o pastor. E isso porque os pais em casa, esses pais que são crentes daqui da nossa igreja sabem dizer. Se o pastor diz que não, é não, e acabou. Aqui não tem negócio disso não. Pastor que te conhece na igreja. Eu te conheço aqui como meu filho aqui. Mas o pastor te conhece lá porque ele é o teu mentor espiritualmente. Hein? Chegou com 13 anos, né? Olha aí. Ó. E hoje está aí, né? Servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, que é isso que é importante. E muito mais do que isso, obedecendo os princípios e o pastor também. Então, eu vou dizer isso aqui, que sirva para quem vai me acompanhar em casa. Não tire a autoridade do pastor sobre os seus filhos. Dê total liberdade para ele, porque eu tenho jovens aqui que ele tem eu como pai deles espiritualmente e que eu aconselho, eu ouço, e tem filhos, Jamides, que se abrem muito mais com o pastor do que até como pai em casa, como uma mãe. E às vezes cria aquele velho ciúme, ciúme besta do pai com o pastor. O pastor não é teu pai. Não coloque isso na mente do teu filho. Diga para ele: se você conseguiu se abrir com o teu pai espiritual, é provável que ele vai trabalhar isso comigo. Que às vezes o pastor vai lá colher para ele fazer os reparos na família. Para ele sentar com os pais e dizer: o filho está tendo dificuldade com vocês em relação a isso aqui. Trabalhem isso, mudem isso, modifica isso. Eu falo daqui, está aqui, a irmã Rosinete não me deixa mentir. Quantas vezes ela não chegou aqui para conversar acerca de Felipe? Quantas vezes Felipe não chegou aqui para conversar acerca de alguma coisa íntima dele? Que aqui a gente não pode falar porque é antiético, eu estou falando só como base. Mas que serviram como apoio, como mentor, como alguém que aconselha. Não é assim? Tão importante isso. Amém? Então eu acho que o pastor, concluindo tudo que a gente falou, e muito mais do que isso, o pastor é o exemplo de honestidade, de verdade. O pastor é o exemplo de maduro. Ele é uma pessoa madura. Eu digo isso aqui para vocês. Antigamente, Jamides, que está bem antigo comigo aqui, Jamides. Né, Jamides? Antigamente, talvez como menino lá nos meus 16 anos, talvez eu não sabia resolver um problema hoje de casal. Hoje eu acho que eu tenho uma capacidade de resolver o problema de casal, porque eu vivo isso aqui dentro de casa. Por isso que o pastor, geralmente, ele tem que ser casado. Não que é algo obrigado. Não. Mas o pastor, geralmente, ele tem que ser um homem casado. Porque ele tem que dar um exemplo. Tu já viu? Você está casada com o teu esposo, né, ou vice-versa, tem algum problema familiar, o teu pastor é solteiro? O que é que ele vai dizer para ti? E detalhe, ele vai te aconselhar só espiritualmente. Ele vai dizer: a Bíblia diz. Não, e às vezes não é nem, a gente não aconselha nem o que a Bíblia diz, é a experiência que a gente já teve. Irmão, não faça isso, mano. Amém, gente? Então, é isso e muito mais o ministério do pastor. Amém? Fiquemos de pé. Pronto, concluímos nesse tema, né? E semana que vem, na Escola Bíblica Dominical, temos mais um tema para se trabalhar. Ok? E aí eu já faço um convite para os nossos irmãos que estão
do outro lado a não deixarem de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, né? Que é importante. E comentar o que vocês acharam do ensino dessa manhã, tá bom? Amém? Davi, pode ligar aí, meu filho.